Pessoal, como a Denise disse, né, hoje a ideia é falar um pouco da cultura de compliance na prática, né, desafios, e eu sempre brinco que para falar de boas práticas o mundo está cheio, né? Para falar das difíceis, das reais, é pouca gente e nós vamos ter essa oportunidade aqui. Marcelo, vou começar com a Denise aqui. Eu malhei muito em perguntas inteligentes para essas duas feras e queria começar aqui com a Denise perguntando para ela que na experiência dela, né, na sua experiência na SAP, Denise, você acaba se deparando com uma grande diferença de maturidade de compliance em diversos países, né? A SAP é bastante global. Se pensarmos no ambiente corporativo, o Brasil ainda está iniciando ou já podemos comemorar avanços? Né? Quer dizer, como é que você vê essa evolução do compliance no Brasil? Olha, Edu, é realmente um desafio, né? De fato, a SAP é uma empresa global, então a gente tem subsidiária, seja em país de alto risco ou também de baixo risco de corrupção. O que eu posso falar é que combater corrupção, fraude, você precisa fazer no mundo todo, né? O Brasil tem aí uma marca, né, mesmo porque a gente sabe a nossa realidade, mas esse tipo de situação acontece no mundo todo. Né? Cada um tem algumas, sim, algumas características específicas, mas fato é que sim, a gente pode colaborar com o mundo, né, diante de muita situação que infelizmente a gente vivenciou. Tá? Especificamente sobre a SAP, inclusive, eu tenho orgulho de dizer, porque somos um país de alto risco de corrupção, estabelecemos muito controles e processos diferenciados, né, que o Brasil foi piloto, a SAP Brasil foi piloto, né, e tamanho sucesso a gente colocou isso, né, e em outros países. E não falo só de controles e processos, eu falo de programas legais que apoiam muito na cultura de compliance. Por exemplo, Compliance Ambassadors, né, ou embaixadores de compliance. Né, nós percebemos que isso é muito importante para a cultura de compliance, onde a gente aprendeu aqui no Brasil e fez isso no mundo todo. Chegou um dia que um board member veio para o Brasil, né, e ele foi muito receptivo, né, ele recebeu a mim como compliance officer e os compliance ambassadors. Ele ouviu compliance ambassador falando sobre compliance, sem nenhuma expertise de compliance, né? E ele disse: olha, eu quero o brilho no olho dos olhos dessas pessoas em todas as pessoas do mundo. Colocou no mundo todo. Cara, isso é um avanço. Aplicativo de compliance. Não sei se vocês sabem, mas a SAP tem um aplicativo de compliance que vai em todos os devices, em todos os celulares de todos os colaboradores da empresa, que foi desenvolvido onde? No Brasil. Olha que coisa linda. E eu estou falando de tecnologia, tá? No nosso laboratório em São Leopoldo. Então, eu falo, sim, que com muita alegria, né, a gente sofreu bastante como país, como sociedade, mas a gente deu o passo à frente, né? Tem muito trabalho pela frente, todos nós sabemos. Mas eu estou muito feliz no momento que vivemos hoje na SAP Brasil e espero que todos nós possamos colaborar para um próximo nível. Legal. Bacana ver o Brasil exportando compliance, hein? Isso é muito isso bom. aí. É isso aí. Marcelo, pegando um pouco nessa carona aí da Denise, né, tem aquela famosa frase do jeitinho brasileiro aí, né? Até outro dia, jeitinho brasileiro era quase um elogio. E a cultura de integridade, principalmente nas empresas, vem atacando essa tese do jeitinho brasileiro, né? O que você acha? O brasileiro está mais compliance? Quer dizer, podemos comemorar avanços aí nessa área? Edu, quando você escolheu para o tema do nosso encontro aqui hoje, cultura de compliance, falando passado, presente e futuro, né, eu já mais ou menos estava esperando uma pergunta como essa, né, e aí eu acho que a gente pode começar falando pelo passado, né, para a gente poder chegar no presente e depois tocar no futuro. Quando eu estava coletando material para minha tese de doutorado, que depois veio a ser o meu livro, eu tive a oportunidade de estudar em Portugal, né? Então tinha bibliotecas maravilhosas à minha disposição e comecei a fazer uma pesquisa e achei um dado interessantíssimo, né? Que me despertou muito a atenção, né? Que é um caso afeto a um alto funcionário da coroa portuguesa chamado Pero Borges, né? Que ocupava o cargo de corregedor-geral de Justiça em Elvas, que é uma cidade do Alentejo português. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer. Eu fui
especificamente a essa cidade por conta exatamente dessa passagem que eu encontrei. E o Pero Borges, ele foi acusado de corrupção, porque naquela época não existia licitação, né? Então, os altos funcionários da coroa portuguesa recebiam um determinado valor da coroa para executar uma obra pública. E o que ele tinha que fazer era construir um aqueduto. Né? Em Portugal, quem conhece sabe que lá são vários e vários aquedutos, né, para você poder fazer o escoamento da água. Né? E aí, nesse livro específico, eu encontrei essa passagem que eu fiz questão aqui de trazer em destaque. Uma comissão parlamentar averigou detidamente as contas e apurou que Pero Borges recebia indevidamente quantias de dinheiro que lhe eram levadas à casa, provenientes das obras do aqueduto, sem que fossem presentes nem o depositário, nem o escrivão. O prosseguimento das investigações comprovou que Pero Borges desviara R$ 114.064, equivalentes a 1 ano de seu salário como corregedor. Em 17 de maio de 1547, depois do julgamento ser postergado durante 3 anos pelo meio de vários recursos e demandas impetrados pelo próprio réu, olha nossas origens aí, né? O doutor Borges foi condenado a pagar, à custa de sua fazenda, o dinheiro extraviado. A mesma sentença suspendeu por 3 anos o seu exercício de qualquer cargo público junto à coroa portuguesa. E aí, por que eu estou trazendo esse caso aqui, né? Porque, por mais incrível que possa parecer, essa condenação do Pero Borges não o impediu de ser nomeado, à época, como o primeiro ouvidor geral do Brasil. Quer dizer, passado aí um pouquinho mais de quase 50 anos do descobrimento do Brasil, o Dom João III, que era o rei de Portugal, na época, tinha acabado de decretar a instauração do governo geral na colônia portuguesa, com o objetivo de garantir a defesa da terra, porque ali havia o risco muito grande de invasões, e resolveu, então, colonizar o Brasil. E aí, por meio de um alvará que foi assinado em 17 de dezembro de 1548, o Pero Borges foi nomeado o primeiro ouvidor geral, que corresponde mais ou menos ao nosso cargo atual de ministro da Justiça. Então, ele veio na esquadra de Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral aqui do Brasil, né? E aí, nesse livrinho que eu encontrei lá em Portugal, está escrito assim, entre aspas: a armada também trazia em seu bojo a intricada teia de um funcionalismo público ineficiente e corrupto e a voracidade de um sistema tributário pesado e injusto. Fecha aspas. Então, isso mostra muito bem como que foi feita a nossa colonização do Brasil. E aí a gente consegue encontrar essas raízes históricas do jeitinho, né? E muita gente usa essa nossa colonização, que foi muito mal feita, historicamente falando, para dizer assim, o Brasil não tem jeito, né? Olha tudo que aconteceu conosco ao longo do tempo. Olha como que o nosso povo se comporta. Olha o jeitinho sendo exaltado. Agora, a gente sabe muito bem, e a técnica mostra isso, que nenhum país está condenado a viver sob o manto da corrupção o resto da vida. Isso não existe. Não existe nenhum povo que seja culturalmente corrupto. Existe, sim, uma aceitabilidade maior ou menor da corrupção, que tem muito a ver com a impunidade, né? Então, quando você tem um grau de tolerância maior àquilo que é errado, ao jeitinho, ao mal feito, ao desvio, é claro que isso acaba gerando na população um sentimento geral de que vale a pena ser o esperto, né? Agora, quando a gente se depara com esse argumento de que não tem jeito, né, é o argumento típico do pessimista, e eu não gosto muito de pessimista, porque o pessimista, para mim, é um preguiçoso, né? Eu sou nem também um pleno otimista, eu sou mais ou menos igual a Ariano Suassuna, né? Um realista esperançoso, né? Mas a gente percebe muito bem que existem países que conseguiram virar essa página. Eu tenho um caso típico de Singapura,
que na época, na década de 70, era um país com um grau de corrupção muito maior que o do Brasil, e hoje é um verdadeiro oásis na Ásia, um foco de prosperidade, um país com uma excelente qualidade de vida. Então, o que a gente tem que se preocupar aqui é exatamente com o chamado efeito manada, porque quando a gente vê muita gente fazendo coisa errada e se dando bem, isso acaba gerando nas pessoas uma tendência também de começar a agir da mesma forma. Afinal de contas, né, eu não quero ficar para trás. Se as outras pessoas estão levando vantagem, eu também quero seguir na mesma linha. E aí você tocou no ponto que eu considero fundamental. Para a gente combater isso, só mesmo com a implementação de uma cultura de integridade. É o antídoto, eu falo sempre isso. A cultura de integridade é o antídoto contra o jeitinho, né? Eu escrevi até no meu livro, né? Depois, quem ganhar, inclusive, tiver o azar de ser o sorteado, vai encontrar lá um trechinho que eu escrevi dizendo o seguinte: o jeitinho brasileiro, para ele ser enfrentado, combatido, isso tem tudo a ver com a teoria das janelas quebradas, né? Então, você tem que começar combatendo sempre os pequenos atos de desvios, né? A chamada pequena corrupção, que já em outros países foi decantada como sendo um mal tão grande quanto a grande corrupção. Porque nenhum corrupto ele começa a ser um grande corrupto de uma hora para outra. Ele vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, ele pratica um pequeno desvio, aí ele vê que dá certo, pratica um outro um pouquinho maior e vai assim até se tornar um grande corrupto. Então, o nosso trabalho com a disseminação da cultura de integridade é exatamente em cima dos pequenos desvios. Isso é muito importante. Muito legal, Marcelo. E essa história aí de Portugal eu não conhecia. E eu acho que ela representa muito bem aí o Brasil, principalmente do início aí do século. Enfim, muito, muito legal a reflexão. Denise, pensando agora na empresa que você trabalha hoje, na empresa de tecnologia, eu acho, para mim, que o Compliance, o Compliance 2.0, 3.0, vai ser muito ligado à tecnologia, né? Big Data e tal. Uhum. E os processos precisam ser considerados com esse contexto de tecnologia, né? Há algo diferente na cultura de compliance em empresa dessa natureza, quer dizer, que respira tecnologia, ou existe, ou é mais ou menos tudo a mesma coisa? Ótima pergunta essa, Edu. E o que eu vejo, né? Vou falar um pouquinho sobre a cultura de uma empresa de tecnologia, né? Primeiro que é um ambiente mais descontraído. O que a gente precisa trabalhar muito é uma cultura de compliance. É diferente, outro dia eu estava falando, e enfim, eu nunca trabalhei em instituição financeira, mas instituição financeira, o perfil do profissional que trabalha com compliance, né, é um perfil já que trabalha num ambiente mais regulado, né, talvez um perfil um pouco mais distante. Isso não funciona numa cultura de uma empresa de tecnologia, né? A gente às vezes não usa o juridiquês ou palavras rebuscadas, mas a gente tem que criar uma conexão com as pessoas, né? Eu acho que isso é um diferencial da cultura. E sempre me perguntam, Denise, mas você já tem tecnologia, afinal você trabalha com RP, né? É tudo, né? Você pode monitorar as pessoas e tudo mais, e aí eu sempre digo para todas elas, olha, o que eu acredito, né? Pode ter tecnologia, mas sem cultura de integridade, sem cultura de compliance, não é efetivo, não funciona, porque é do ser humano, né? Eu posso ter processos, controles, né? E tudo isso, e posso ter tecnologia, né? Mas sempre vai ter alguém que vai burlar o sistema. E para não acabar com a minha cultura de integridade, então todos nós que somos profissionais de compliance já sabemos, a gente não pode permitir que eles fiquem lá, né? E dando um gancho, Marcelo Zenkner, adorei a aula já, e é bem isso, né? Eu não posso permitir que pequenos deslizes aconteçam de tal forma que a pessoa entenda que ela vai sair impune dessa situação, né? Isso não acontece. Né? Então, em relação à empresa de tecnologia, né, e é um privilégio trabalhar na SAP, que é uma empresa que ela privilegia valores, dentre os quais integridade, dentre os quais a ética, né? Eu digo que somos privilegiados e todo privilégio também tem uma responsabilidade. Cabe a nós, a partir disso, também influenciar os nossos parceiros de tecnologia, né, que
falando aqui para vocês muito abertamente, eu acho que é o maior risco da cultura de integridade, né, quando a gente lida com terceiros, fornecedores, né, mas cabe a nós influenciar positivamente, né, essa nossa cadeia de valor e, consequentemente, a sociedade em geral. Era isso que eu tinha, e Marcelo, eu acho que a gente perdeu o Edu aqui. Pois ele estava com mesmo com problema de conexão, né? Sim. A Karen, que estava ajudando aqui na coordenação, será que consegue fazer um contato com ele para ele voltar? Ou então assumir aqui o comando? Senão, nós vamos continuar, Denise. Você faz pergunta para mim e eu faço pergunta. E eu faço pergunta para você. A Karen aqui. Pessoal, podem continuar, já estou falando com o Eduardo aqui. Vou ver o que aconteceu com ele. Tá bom. Bem. Não, então, deixa eu pensar aqui numa pergunta para você, Marcelo. Antes disso, eu vi aqui no chat que tem muita gente aqui querendo o seu livro. Você não quer falar um pouquinho do seu livro enquanto eu penso aqui numa pergunta para você? Me pegou um pouco de surpresa. Vou tentar seguindo aqui mais ou menos o roteiro que a gente tinha, né, planejado, né? Eu acho que eu tenho até aqui junto comigo, mas eu acho que o ponto central de maior destaque dentro do meu livro é exatamente tentar desmistificar uma certa confusão que existe entre programas de compliance e sistemas de integridade. Uhum. Porque na nossa lei é até interessante, porque a gente encontra, tanto na 2.846, quanto na lei das estatais, quanto no decreto 8.420, que regulamenta a lei anticorrupção, a expressão programa de integridade. Quer dizer, não é nem programa de compliance, nem um sistema de integridade, fica ali no meio do caminho. Eu falo sempre que eu não gosto muito da palavra programa, porque dá uma falsa percepção de que nós estamos falando de algo que um dia vai acabar, né? Uhum. Quando você chega para um empresário, para um executivo e diz que vai implementar um programa de compliance, a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: então quando é que vai terminar? Né? E aí a gente tem que dar uma má notícia para ele, falar, olha, não termina nunca, né? Porque nós estamos falando aqui de algo que é definitivo, é algo perene, é algo que é para sempre e que só vai ser aprimorado ao longo do tempo. Então, programa não é uma boa expressão para representar exatamente isso. Por isso que eu gosto mais mesmo de sistema, né? De sistema de integridade. E aí, para a gente entender bem essa dicotomia entre programa de compliance e sistema de integridade, é muito bom a gente pensar nos elementos de uma organização. E aí existem vários trabalhos técnicos mostrando que, na verdade, dentro de uma organização, e aí pode ser qualquer uma das nossas empresas, pode ser um órgão público, pode ser uma ONG, uma OCIP, uma associação, nós temos os íntegros, que são aqueles que vão fazer a coisa certa independentemente de qualquer circunstância, independentemente de qualquer benefício que possa auferir. Nós temos os honestos, eu gosto muito dessa expressão dos honestos, porque o honesto, segundo o José Engenheiros, que é um outro autor fantástico, ele tem um livro chamado O Homem Medíocre, que é um livro assim, eu já estou lendo ele pela terceira vez, e cada vez que eu leio, eu consigo encontrar ali uma coisa nova, né? E o José Engenheiros, ele diz que o honesto é exatamente aquele que precisa de manter o rótulo de honesto. Ou seja, aquele que bate no peito para dizer assim, eu nunca fui condenado por nada na minha vida. Mas isso não quer dizer que ele faça tudo corretamente, né? Pode ser que ele só não tenha sido ainda flagrado, né? Então, o honesto é aquele que não foi ainda expressamente condenado por descumprir a lei. Mas isso não quer dizer que ele cumpra, né? E nós temos também o desonesto, que é aquele sujeito... eu gosto muito dessa expressão. Eu sempre tive muita curiosidade quando falo assim com uma outra pessoa. Você é um sem vergonha. Por quê? Porque é um sujeito que não tem mesmo vergonha. Ele vai fazer aquilo que é errado independentemente de qualquer circunstância, né? E aí, alguns autores que escrevem sobre isso, por exemplo, o Dan Ariely, ele traz por estimativa que dentro das organizações nós temos normalmente 15% de íntegros, que são aqueles que vão fazer tudo certo sempre,
15% de desonestos, que são aqueles que vão fazer aquilo que é errado, independentemente de compliance, independentemente de treinamento, independentemente de código de conduta ética. E nós temos aqueles ali que estão no meio, que são 70% por estimativa, que precisam de treinamento, que precisam de ser fiscalizados, que precisam dos controles internos, que precisam de due diligence para poder fazer aquilo que é certo. Porque se eles não forem fiscalizados, eles estão sujeitos aos desvios. Então, assim, por que eu falo sempre dessa classificação? Ela é muito importante para a gente entender a diferença de sistema de compliance para sistema de integridade. Qual é o objetivo de um sistema de compliance? Em suma, manter os honestos. Uhum. Então é por isso que a gente cuida tanto de todos aqueles elementos que estão previstos para um sistema de compliance lá no artigo 42 do decreto 8.420. E aí a gente precisa de implementar o sistema de compliance para que equívocos não aconteçam, irregularidades não aconteçam, ilícitos não sejam praticados. Esse é o objetivo de um sistema de compliance. Agora, um sistema de integridade, ele vai muito mais longe. O objetivo de um sistema de integridade é valorizar aquilo que é certo. Sim. E aí, convenhamos, valorizar aquilo que é certo é muito mais do que simplesmente evitar aquilo que é errado. Uhum. Mas, super obrigada. Edu, a gente estava fazendo pergunta um para o outro aqui, viu? Edu, e antes de você fazer, eu vou fazer outra pergunta para o Marcelo. Acho que eu voltei, vocês me escutam? Sim. A gente te escuta, você escuta a gente? Edu não nos escuta. Karen, avisa o Edu, mas pode deixar que agora eu tenho uma pergunta para você. Marcelo, está preparado? Antes eu concordo, só queria complementar a tua fala, o Dan Ariely é uma referência para todos nós. Né? E pessoal, a gente vocês me escutam agora? Escutamos, nós te escutamos, Edu. E você nos escuta? A gente não te escuta. Omar, agora, vou fazer a pergunta. Agora, vocês me escutam? Eu estou te escutando. A gente te escuta, você escuta a gente? Eu acho que você que não está nos escutando. Eu só sou espectador aqui. Tá. Agora eu acho que ele está escutando. Escuta? Beleza. Não, eu vou fazer aqui a pergunta. Omar, você já falou do seu livro e eu sei também que você teve experiências no setor público e também em empresas privadas. Né? E conta aqui para a gente se é diferente pensar na cultura de compliance. Como é pensar na cultura de compliance nesses dois cenários? Não, pois existem muitos pontos em comum. Eu que fui membro do Ministério Público durante 22 anos, quer dizer, passei ali pela administração pública direta, propriamente dita. Depois eu fiz um intervalo colocando o pé na administração pública indireta, que é de uma empresa estatal, a Petrobras. Né? Uhum. E aí é interessante porque ali você fica no meio do caminho. Você tem todas as vantagens da administração pública e também desvantagens. Como você tem também, da mesma maneira, as mazelas que você encontra de um lado e de outro. Então, o meio do caminho ali, a posição híbrida, ela é interessante para te dar ainda um pouco mais de experiência para agora estar com os dois pés na iniciativa privada. Mas essa questão da cultura que eu acabei de passar para vocês e da classificação dos membros de uma organização vale tanto para a administração pública direta como indireta, como para a iniciativa privada propriamente dita. Não é absolutamente diferente. Né? O que a gente tem de diferente na iniciativa privada são estímulos que eu considero muito melhores do que na iniciativa, do que no poder público. Por exemplo, nós estamos falando agora de reforma administrativa e eu considero um verdadeiro absurdo. Aliás, não é porque eu estou agora do lado de fora, porque eu também estive dentro. Então, acho que eu tenho autoridade para falar. Mas promoção por tempo de serviço, vocês me desculpem, mas isso em absolutamente nada prestigia a meritocracia. Quer dizer, se você deixar uma pessoa sentada sem fazer absolutamente nada durante um tempo, ela vai ser promovida? Como que isso é possível? Isso não passa na cabeça de nenhuma pessoa que tem um mínimo de racionalidade. Isso não acontece na iniciativa privada, mas
uma prática absolutamente aculturada dentro do poder público, que tem que acabar para que a gente possa profissionalizar o poder público. Excelente. Pessoal, agora eu estou vivo ou não? Sim. Opa, que alegria. Nossa senhora, que desespero. Que bom que vocês estão gentilmente aí, seguiram sem mim. Aliás, muito melhor do que eu. Não, você está fazendo falta. A gente estava sentindo a sua falta. Agora eu consigo estar no computador, ó, depois de 35 minutos. Graças a Deus deu certo. Denise, falando um pouco dessa questão da cultura aí, né, da criação da cultura de compliance com liderança e exemplo, né? O pessoal é aficionado por isso. Quais outras ferramentas que a gente pode usar? Aliás, existem outras que dá para ser usada para isso, né? Sim, e você sabe que eu trabalho numa empresa de tecnologia, gosto de tecnologia. Aliás, parabéns pelo evento que você fez há algum tempo atrás, lá no Andrade Gutierrez, promovendo a tecnologia, compliance, startups, que eu achei fantástico, né? Então, eu trouxe aqui algumas coisas que eu uso na SAP, né? É claro que a liderança... Vou falar de dois aspectos. Primeiro, de ferramentas e liderança, tá? Ferramentas que a gente pode utilizar, envolvendo tecnologia, né? Além do aplicativo de compliance que eu falei, a gente tem um chat box, onde as pessoas podem fazer perguntas simples sobre compliance, né? Além de tecnologia, né? Eu posso aqui estabelecer prêmios para as pessoas, né, prêmios porque a gente chama de market unit, né, para qual é, né, no mundo a melhor subsidiária ou market unit em termos de compliance. Então eles verificam quantos treinamentos foram feitos, quantos momentos falamos sobre compliance, né, ao invés de só penalizar, que eu sei que você vai me fazer uma pergunta difícil sobre, né, penalizar as pessoas, por que a gente não fala, então, né, um pouquinho do que o Marcelo falou, e olha que a gente nem combinou, né, assim, favorecer e privilegiar aqueles que são honestos, aqueles que são íntegros, né? Então, eu não faço ainda no SAP, mas uma coisa que eu acho excelente seria atrelar bônus a KPIs de compliance. Por que não? Né? A gente tem que ter isso. Outras coisas, né? Algo que não faço no Brasil, mas uma colega de North, ela faz. Ela lança toda semana perguntas de compliance, né? E entre os colaboradores respondem. E no final vai ter um prêmio para quem responder de maneira correta um número maior de perguntas em um espaço curto de tempo, porque a intenção é que todos respondam da maneira correta, né? Então, essa interação que a gente tem com as pessoas, né, também fazem parte de uma cultura de compliance. Né? Já falei dos Compliance Ambassadors, mas eu sou apaixonada por eles também, porque eles fazem isso de maneira voluntária, né? Também é outra ferramenta que pode ser utilizada. Não utilizam no SAP, mas também tem testes de resiliências, né? Eu acho que eu estou falando aqui demais, mas sobre líder, né? Primeiro, né? Falei ontem sobre apoio da alta administração. A gente tem que identificar quem é o líder, né? Isso é fato, né? Mas quando tem um problema na empresa, primeiro, você acha que vai ligar para o presidente, líder da empresa? Olha, senhora presidente, sinto muito, estou aqui numa situação, não sei o que eu faço, será que eu aceito propina ou não? Né? Claro que não teria essa situação, mas não liga para o presidente. Então, não é mais a liderança, é a média liderança. E hoje, todos somos protagonistas. Entende? Então, eu acho que tem que mudar um pouco. E eu acho que vai chegar um momento, quem fala isso muito, eu sei que está aqui com a gente a Roberta Codinoto, eu adoro o que ela fala. Um momento, né, que a gente vai estar num grau de evolução, que todos seremos líderes, todos seremos importantes, onde a massa vai fazer com que a liderança faça a coisa certa, que não tem outro caminho. Entende? Então, eu acho que esse conjunto de coisas, né, conjunto de ferramentas podem ser utilizadas, né? E não só pensar que o líder vai resolver alguma coisa sozinho, porque ele também não vai, né? Lembrem-se sempre aí do meu exemplo. Deu alguma coisa ruim? Não vai ligar para o presidente. E como a gente vai fazer, né? Usa aqui esse repertório no dia a dia. Depois eu quero ouvir de você, Edu. É isso que eu tenho para trazer aqui para vocês. Edu, você está comigo? Má, você me ouve? Eu te ouço perfeitamente. Não sei se o Eduardo está ouvindo. Eduardo, está ouvindo?
Talvez não. Vou falar de outras coisas também, pessoal, que eu tenho aqui na minha listinha, então. já que eu tenho tempo. Segue adiante. Vou seguir, então. Gente, vocês podem fazer treinamento online também, que é uma outra ferramenta de tecnologia que a gente faz muito. Certificação anual do Código de Conduta. Também você pode utilizar a tecnologia para te ajudar. Ótimo. Né? Vocês me escutam, pessoal? Agora sim. Você escuta, gente? Escuto. A internet Beleza. aqui do escritório, de fato, está desafiadora hoje. Eu concordo com tudo que você disse, Denise. E eu sou aficionado com uma frase americana que é a tal da walk the talk, né? Eu acho que o líder ele precisa falar e mandar a mensagem apropriada todos os dias, né? E a gente eu tenho muita preocupação com a média gerência, né? Porque imagina, só falta um CEO de uma empresa tão grande quanto as nossas acreditar que compliance não é importante, né? Não tem a menor sombra de dúvida que acham. Agora, e a média gerência, né? Quer dizer, a turma que está ali embaixo, né? A turma que está tocando o dia a dia da companhia, né? Então, acho que a gente precisa se preocupar muito com esse pessoal. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo de compromisso da liderança numa obra, num projeto meu, eu não quero que o presidente da empresa apareça lá no projeto, né? Eu quero que o chefe administrativo apareça no projeto, o diretor do contrato apareça no projeto. Porque aquela pessoa é o líder daquela área ali, né? Não é nenhuma outra. É muito mais importante do que o presidente da empresa propriamente dito. Então, eu acho que houve um momento do Brasil que a gente estava muito preocupada com o Tony Detop, pensando só no presidente da empresa, quando, na verdade, tem muitas outras pessoas, né, que fazem esse tipo de papel. Muito legal. Marcelo, ainda na parte aí do líder, né? Na prática, assim, como é que você vê o papel do líder na disseminação da cultura, né? O que o líder tem que fazer no dia a dia mesmo, assim? O papel do líder é absolutamente fundamental. Eu também gosto demais dessa expressão, Eduardo, walk the talk. Eu acho que isso apenas corrobora uma máxima que eu ouvi de um sociólogo uma vez, até porque a gente trabalha com disseminação de cultura de integridade, né? E ele disse o seguinte, que a cultura ela é absorvida dentro de uma organização não pelas histórias que nós contamos para os colaboradores, mas sim pelo exemplo que a alta administração dá. Isso é muito importante. Muita gente me pergunta assim, poxa, você trabalhou 2 anos e meio dentro da Petrobras, como é que pode ter acontecido tudo que aconteceu dentro da Petrobras? E a minha resposta ela é sempre a mesma. Tudo aconteceu porque nós tínhamos na alta administração da empresa, dentro da diretoria executiva, uma verdadeira quadrilha, uma organização criminosa que estava lá para saquear a empresa. Então, dentro daquilo que eu falei anteriormente, que nós conseguimos classificar os membros de uma organização em íntegros, honestos e desonestos, nós tínhamos os desonestos comandando a empresa. E se nós tínhamos os desonestos comandando a empresa, aqui vale também uma outra representação que eu trato no meu livro, feita pelo Luiz Moreno Ocampo, de cores em relação aos membros da organização. Seguindo a mesma linha anterior, o Moreno Ocampo ele classifica os íntegros como verdes, os desonestos como vermelhos e os honestos, aquela grande massa de 70%, como amarelos. E essa representação de cores ela é muito importante para mostrar que, se nós temos na alta administração, né, como líderes, pessoas que são desonestas, ou seja, vermelhos, o que acontece com os amarelos? Eles ficam avermelhados, né, da mesma maneira. Então, eu encontrei muitos gerentes antigos lá da Petrobras que vinham me contar os casos que são relativos à Operação Lava Jato e diziam assim, Marcelo, a gente via tudo que estava acontecendo, mas eu fui fraco, eu me senti impotente, porque eu estou nessa posição de gerente já há muitos anos. É uma posição de confiança. Se eu falasse alguma coisa, eu perdia essa posição de confiança. E meu salário ia ser reduzido em 70%. E mais ainda, Marcelo,
eu via que as pessoas que se insurgiam contra isso estavam sendo até expatriadas, sendo mandadas para outros países da América do Sul, que eram os verdes, os honestos, sendo perseguidos. Então a pessoa ficava com medo e também pensando na zona de conforto, preferia não falar nada. Essa pessoa não é uma pessoa que possa ser considerada íntegra, porque o caminho da integridade é mesmo muito difícil. É cheio de espinhos, cheio de pedra, a gente apanha bastante, mas a gente tem que fazer a coisa certa. A gente não pode se omitir também. Então, eu vejo que essa posição de liderança ela é absolutamente fundamental. Se a gente quiser falar num verdadeiro sistema de integridade, a primeira coisa, aliás, é o tone at the top, que eu vou até dizer mais, não pode ser o tone. O tone seria só o som, não é? Tem que ser o exemplo que vem de cima, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, o exemplo que a alta administração vai transmitir para o resto da empresa. Porque integridade, isso já está demonstrado empiricamente, pode ser absorvida, pode ser disseminada. Quer dizer, a gente aprende isso também. E aí, a representação de cores, ela volta a falar muito alto. Porque os amarelos, eles também podem ficar esverdeados, né? Da mesma maneira que podem ficar avermelhados. Os vermelhos, a gente tem que identificar e expurgar da organização, porque eles funcionam como um verdadeiro câncer, né? Agora, os amarelos, nós temos condição, sim, de aproveitá-los e fazer com que eles se tornem colaboradores de primeira grandeza em favor da organização. Eu sempre falo que o compliance trabalha para o amarelo, né? Para pegar o amarelo e transformar ele em verde. Acreditar que você vai pegar um vermelhinho, olha, vermelho, tenta identificar ele, né? Agradece os bons serviços prestados pela companhia e manda ele procurar outro emprego, porque esse cara dificilmente... Aliás, né, só reforçando, Edu, né, nós vimos aí na Operação Lava Jato vários envolvidos que estavam na cadeia e continuando a receber propina. Então, não existe a mínima possibilidade dessas pessoas saírem da cadeia depuradas, né? Aliás, é interessante se você também fizer uma pesquisa da ontologia da palavra corrupção, vem de cor, que é de coração, e rupto, que é de ruptura, de dilaceração. Quer dizer, a pessoa que tem ali os valores completamente comprometidos. E aí essa pessoa não tem muito conserto. Não tem, não. Ô, Denise, agora uma pergunta que acho que todo compliance officer sofre. Aliás, que triste que nós não arrumamos uma palavra melhor para esse tal de compliance officer, né? Porque você chega na obra e fala, sou compliance officer. Ele fala, nossa, deve ser uma coisa espetacular, né? Que esse cara mas... Propaganda enganosa, né? Como é que a gente garante, no primeiro dia de trabalho do nosso novo colega, que ele entenda essa cultura de compliance da empresa, né? Quer dizer, é possível dar um banho de loja naquela pessoa logo no primeiro dia? E como é que a gente consegue fazer isso? Cara, é complicado, porque antes da pandemia eu costumava dizer que primeiro dia de empresa você não sabe nem onde é o banheiro, né, Edu? Imagina entender a cultura de uma empresa. Imagina entender uma cultura de uma empresa de tecnologia. Tá? A gente faz de tudo, obviamente, para dar esse banho de loja. Né? Então, as pessoas que entram na empresa, né, logo o primeiro dia delas é de treinamento. Né? Então, a gente fala sobre valores, a gente fala quando elas vão receber o salário delas, a gente fala quais são os benefícios, né, onde e como elas vão receber equipamento, e também fala sobre compliance. Então, a gente faz um treinamento. Tá? É um treinamento que eu entendo que é o objetivo, que a pessoa precisa entender, que trabalha numa empresa de valores e que se ela tiver algum problema, existem canais de comunicação. Tá? Então, a gente, obviamente, faz de tudo. E o que é mais importante, né, essa pessoa que vai entrar na cultura da empresa, ela vai respirar essa cultura da empresa que também é de compliance. Entende, Edu? Eu acho que compliance não é uma coisa destacada, né? Tem que estar no DNA de todos os colaboradores, né? Ouvindo um pouquinho o que o Marcelo falou e o que você diz, se você está numa empresa que você não se identifica, né? Às vezes você nem é convidado a sair, você mesmo sai, né? Então, aquele que está acostumado com uma cultura onde só tem vantagem, entra numa empresa cuja cultura é correta, tem processos, tem controles, por ser de tecnologia, ela pensa, olha, aqui eu não vou dar certo.
né? E é isso que é curioso. Curioso não, na verdade é quase que matemático. As pessoas que continuam na empresa são aquelas que se identificam com os valores, né? Então eu posso dizer que, olha, no primeiro dia, não é que é impossível, mas realmente é muito difícil. Mas com a continuidade da pessoa naquela empresa, sim, ela entende aonde ela está trabalhando, para quem ela está trabalhando, com quem ela está trabalhando. Mesmo porque, como é cultura, a gente fala sobre compliance sempre para todos os funcionários a cada 3 meses, para o time de venda a cada 3, para o time de finanças a cada 3. Líderes pedem para que eu faça treinamento de compliance, né? Então, e também, no primeiro dia, em tese, quem seleciona essa empresa já seleciona alguém com valores, tá? Então, esse conjunto de situações fazem com que a pessoa entenda a cultura, e, de novo, a cultura da empresa, que também tem ética, que também tem compliance, que também tem integridade. Tá bom? Sortudos nós, que somos operadores de compliance, quando a turma já chegar na empresa sabendo se compliance é com C em vez de 2 S, né? Porque vai significar que a pessoa já vai entrar com uma bagagem boa. Infelizmente ainda não é essa a realidade do Brasil, né? Mas vamos trabalhar para isso. Você está certo. Marcelo, agora tentando fazer um paralelo entre essa questão da cultura e investigações, pilares aí de canal de denúncia, né? Um dos pilares de um programa de integridade é o sistema de responsabilização, né? Quer dizer, a pessoa que faz alguma besteira precisa ser punida depois de receber uma denúncia no canal e a investigação acontecer. Existe algum paralelo entre a cultura de integridade e essas questões de medidas disciplinares? Como é que você faz essa correlação? Total paralelo, uma conexão absolutamente imediata. Eu vou aproveitar, inclusive, Edu, para responder aqui a pergunta do Ricardo, que fez aqui no chat uma consideração interessante. Aqui a pergunta dele é longa, ele concluiu aqui no sentido: quem furta R$5, se tiver chance, furta também 5 milhões, né? A partir daquela questão que eu suscitei aqui do jeitinho brasileiro e da teoria das janelas quebradas. Mas eu vou usar até aqui o exemplo da Petrobras, que para mim foi um campo muito rico, né, de aplicação de algumas teorias que eu tinha e tinha também muita vontade de testá-las na prática, né? Então, quando eu cheguei na Petrobras, o grande problema que eu enfrentei foi exatamente uma falta completa e total de confiança. Ninguém confiava em ninguém dentro da empresa. Você imagina o sujeito que trabalha já há muitos anos e vê o colega de trabalho com quem ele tinha uma boa relação sendo preso em flagrante pela Polícia Federal. É uma coisa bastante complicada, né? Isso gera um trauma dentro da empresa, porque você olha para o lado e você não sabe mais quem é que está ali trabalhando. Você estava ali ombro a ombro e descobriu depois que o seu colega era um bandido, né? Então, isso gerou um problema muito grande de desconfiança e mais. Um problema maior no sentido de que nenhum empregado da Petrobras se aventurava a sair do trilho da padronização, né? Então, você tinha ali empregados que estavam meio que robotizados, porque o sistema de responsabilização da Petrobras, ele aplicava sanção disciplinar até em casos de erros meramente procedimentais. Como você não sabia quem era quem, se você identificava lá um pequeno erro meramente procedimental numa licitação, por exemplo, aplicava-se sanção. Então foi um período ali muito pesado de caça às bruxas que gerou um grande trauma na empresa. E o que é pior, né? Quando você encontra a empresa numa situação dessa, ela, em primeiro lugar, ela está absolutamente travada, né? Ninguém decide nada, existe ali o chamado apagão das canetas e mais, né? Os empregados não ousam, não inovam, e isso para uma empresa como a Petrobras, que extrai petróleo em águas ultraprofundas a 300 quilômetros da costa, isso é quase que uma sentença de morte. Então o desafio era exatamente restabelecer a confiança, né? E como é que eu procurei restabelecer essa confiança? Uma das coisas foi exatamente fazer uma reforma total no sistema de responsabilização da Petrobras. Porque aí existe, voltando aqui à pergunta do Ricardo,
uma certa zona cinzenta para alguns casos de infrações disciplinares. É muito aplicar uma sanção de advertência, mas também é muito pouco não fazer nada. Vou trazer aqui um exemplo prático, né? Imagina o seguinte, e esse caso é verdadeiro. Nós tivemos uma contratação na Petrobras para a construção de um guindaste gigante, imenso, né? E a Petrobras contratou uma empresa privada para construir esse guindaste. E no contrato rezava que a empresa contratada precisava de contratar um técnico em prevenção a acidente de trabalho, porque poderia ali haver um acidente de trabalho, e isso para a Petrobras faz muito sentido, porque a Petrobras ela é conhecida exatamente por prevenir profundamente acidente de trabalho. Mas o que aconteceu ali de fato? O guindaste foi construído pela empresa terceirizada, havia um fiscal, um empregado da carreira da Petrobras incumbido de controlar ali os atos de gestão no contrato, e a empresa terceirizada não contratou esse técnico em prevenção de acidente de trabalho. O fato é que o guindaste foi construído e não aconteceu nenhum acidente de trabalho, mas foi detectado depois que houve essa falha na contratação. O que fazer com esse empregado? Percebam só, não houve resultado prejudicial nenhum para a empresa, ele não estava de má fé, aliás, ele estava inclusive deslocado de função e muito sobrecarregado, ele demonstrou isso, né? Será que seria mesmo o caso de aplicar uma sanção disciplinar a um empregado como esse? Agora, também não fazer nada é muito perigoso, porque se a gente transmitisse essa mensagem, né, os fiscais de contrato iam começar a relaxar e não iriam fazer o trabalho da maneira como deveria ser feito. Então, a Petrobras foi a primeira empresa aqui no Brasil, nessa reformulação do sistema de responsabilização, a criar o termo de compromisso disciplinar. Em casos como esses, de falhas meramente procedimentais, que não mereciam uma sanção de advertência, o que a nossa área fazia? Chamava o empregado, mostrava para ele que ele estava irregular, que ele tinha agido em descompasso com um determinado padrão, ele reconhecia que estava irregular, reconhecia a sua responsabilidade, assinava um termo de compromisso ali nesse sentido, recebia a orientação correta, se fosse o caso, até passava por um treinamento e se comprometia a disseminar a boa prática na sua área respectiva de atuação. Isso foi um grande sucesso dentro da Petrobras, porque isso começou a gerar uma transmissão de confiança para todos os empregados. Começaram a poder ousar mais, estimulou o espírito criativo, o espírito inovador, né? E com essa confiança que a gente começou a transmitir, no finalzinho havia até casos de empregados, eles mesmos procuravam a área de responsabilização disciplinar para relatar situações nas quais eles próprios se viram envolvidos. Então, foram vários os projetos, mas esse eu considero um projeto muito importante de resgate da confiança. Eu achei massa demais, Marcelo, isso que você está contando, porque, por vezes, no Brasil, a gente tratou a área de compliance como se fosse uma polícia dentro das organizações, né? Não fala nada perto do compliance, não, porque como se a gente fosse uma criatura assim, diferente das demais, e, na verdade, nós somos um empregado como outro qualquer, dentro da nossa função, nós temos a oportunidade de defender, né, as políticas, o cumprimento da lei. E eu sempre acho muito bacana esse tipo de relato, porque eu gosto da função compliance ser convidada para almoçar, né? A função compliance participar das coisas, né? E não ser um sujeito isolado. Você não precisa ser convidado para ser padrinho de nascimento do seu colega do comercial, mas ao mesmo tempo ser um sujeito proativo, né? Que está ali inserido dentro da organização, me parece absolutamente fundamental. Eu tenho uma lista aqui de perguntas, mas eu estou vendo tanta coisa legal aqui no chat, e eu vou selecionar aqui algumas, e dado o adiantado da hora, não vai dar para fazer todas, e já estou vendo aqui tanto elogio, gente, tanto amigo nosso aqui agradecendo. Nós temos mais de 200 pessoas que, porventura, entraram aqui em algum momento,
Então, talvez essa seja o Compliance Talks mais legal aí que nós já fizemos, seguramente por força dos convidados. A Luana Alves fez uma provocação que eu achei bárbara. Bom, ela me colocou aqui como os três, então depois de vocês também vou dar a minha opinião. E é uma pergunta difícil, Luana, parabéns aí pela formulação. E ela diz o seguinte: se a gente acredita que alguém que já agiu com falta de ética, isto é, cometeu ato ilícito, pode de fato se arrepender e trabalhar em prol da mudança / integridade. É como se fosse assim, né? A redenção, né? E aí, o que vocês acham? Denise, começar com você. Começa comigo? Olha, eu vou pegar o exemplo que o Marcelo deu. Né? Alguém que... Aí a gente falta talvez na pergunta assim, olha, ela agiu de má fé, ela não sabia o que estava fazendo, e dentro daquilo que a gente falou nesses últimos questionamentos, compliance já não é mais xerife, compliance está para trabalhar na cultura, e cultura muitas vezes é errar e dar chance de aprender. Medida disciplinar não é para você mandar embora, medida disciplinar é quando você tem a chance de educar aquela pessoa a fazer a coisa certa. Porque quando a gente fala em ilícito, gente, quem é que não, eventualmente, dirigindo, não passou aí a velocidade de trânsito? E por isso aquela pessoa é ruim de coração? Não, eventualmente ela teve que sair num rodízio porque ela precisava levar uma pessoa no hospital, né? Ela se perdeu. Então, sim, é claro que dentro do que a gente falou também, existem pessoas que são ruins mesmo. Essas psicopatas, essas não tem como, né? Mas agora, uma grande maioria da população, então vamos falar nos amarelos, né? Na cor amarela, né? Naqueles que, olha, vão fazer aquilo que vê acontecer dentro daquela cultura, sim, né? Se a gente dizer e a gente explicar. Participei outro dia de uma conversa com uma jornalista e ela falava muito sobre comunicação. Se as pessoas da empresa não receberem a comunicação de que aquilo que elas estão fazendo eventualmente é errado, elas não sabem o que estão fazendo. Né? Então, na minha opinião, na minha modesta opinião, porque agora eu vou ouvir os dois, eu vou aprender muito com vocês, sim, há redenção, sim, a gente tem como mudar. Vou terminar com o que o Marcelo falou, as pessoas não nascem corruptas. Né? E cabe a nós, profissionais de compliance, e a todos que estão aqui, aos líderes e a todo mundo, né, fazer com que realmente o mundo seja um lugar melhor. Né? É isso, gente. Legal. Ô Marcelo, é sempre difícil falar depois de você, então vou me permitir falar primeiro aqui, para não ser depois amplamente humilhado aqui pela sua sabedoria. E toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu gosto de me remeter ao experimento de Asch, né? Eu não sei se a turma conhece, quem trabalha em compliance geralmente conhece. Eu adoro o experimento de Asch, porque ele diz que nós somos frutos do nosso meio, né? Vocês vão lembrar que tem várias formas de fazer, a que eu mais acho legal é a sala do consultório médico, que tem um tanto de paciente lá que são atores, né, esperando, e aí toda vez que toca um sinal, os pacientes levantam das cadeiras e sentam. E aí entra uma pessoa, né, uma pessoa que não é o ator, essa pessoa é o cobaia. A primeira vez que toca o sinal, os atores ficam em pé, depois sentam, né, o cobaia olha assim e fala, deve ser alguma coisa que eu não entendi, né, e fica lá dele. Toca de novo lá o sinal, os atores levantam, o cobaia olha e não compreende. Na terceira vez que os atores, que tocam o sinal e os atores levantam, em 80 e tantos % dos casos, o cobaia também levanta, né? Isso foi feito de diversas formas, assim, já foi feito com tamanho de objeto, para você comparar o objeto A, B, C com o objeto referência, né? E os atores falam o objeto errado e depois o cobaia fica sem saber e fala, eu também vou falar o errado aqui, né? Deve ser eu que estou errado. Isso não isso aí, gente, o instrumento, é uma comprovação de que nós somos frutos do nosso meio, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que eu no âmbito da minha experiência, não acredito que a pessoa saia de casa super orgulhosa de errar, né? Assim, nossa, hoje eu vou errar pra caramba, né? Quer dizer, hoje eu vou fazer um horror de coisa errada e vou chegar em casa e vou contar para minha família super orgulhoso. Eu, particularmente, não acredito que as pessoas que já se envolveram em atos ilícitos tinham muito orgulho do que faziam, não. Eu acho que faziam porque era a regra do jogo, né? E aí você podia falar, pô, eu não faria, mas você não estava lá, a gente não é capaz de
de atestar que você não faria. E eu acho e o contrário também, né? Se você for para um lugar onde toca o sinal, ninguém fica em pé, você também não fica, né? Quer dizer, a cultura do local é a que determina. Então, achei muito bacana a pergunta e óbvio que tem exceções, né? Nós estamos falando aqui da regra geral. Eu acredito que as pessoas têm a capacidade de se reinventar, aprender e se comportar de uma maneira diferente. Marcelo, por favor. Concordo integralmente. Inclusive, eu ia mencionar aqui o caso do Richard Bistrom, e a Paula trouxe aqui a referência a ele. Ele foi um consultor que acabou se envolvendo com a prática de crimes empresariais, inclusive num contrato com a ONU, né? Depois aceitou colaborar com o DOJ e no acordo de não persecução penal ele acabou cumprindo pena, inclusive, acho que, se eu não estou enganado, ficou 14 meses preso. Sim. E hoje ele é um palestrante internacionalmente conhecido exatamente sobre boas práticas de compliance e de integridade. Então, assim, a gente tem que reconhecer que nós estamos falando aqui da natureza humana, né? E quando a gente fala em integridade, muita gente confunde integridade com perfeição. E são coisas completamente distintas, né? O sujeito que é íntegro, e eu acho que todos nós que estamos aqui assim nos consideramos, ele está longe de ser alguém que seja absolutamente perfeito, que não erre nunca. Isso não existe, né? Num dos projetos lá da Petrobras que nós desenvolvemos, que era o das pílulas de integridade, toda semana a gente divulgava lá um vídeo bem curtinho, transmitindo uma mensagem de integridade dentro da companhia. Eu produzi uma que foi exatamente para explicar isso, né? Que integridade é diferente de perfeição. Então, a gente vai cometer ilícitos, mas vai acontecer exatamente isso, Edu, que você acabou de falar. A gente erra, mas a gente erra querendo acertar, né? Agora, isso não quer dizer que aquela pessoa que também saia de casa já pensando no mal feito, não encontre, de repente, num grande sofrimento, uma chance ali de recuperar a sua vida, de seguir por um outro caminho e de perceber que caminhar pelos trilhos da integridade vale muito a pena. Eu digo sempre que não existe valor maior na vida do que você, todos os dias, poder deitar a cabeça no travesseiro com a consciência absolutamente tranquila. Legal. Pessoal, nós temos várias aqui perguntas muito interessantes, né? Mas eu sempre brinco que live de compliance tem que ser ético com o tempo das pessoas, principalmente dos convidados, né? Que não podem desaparecer aqui, como eu fiz várias vezes por força da minha internet. Mas eu vou fazer um fechamento com uma pergunta muito legal da Lígia, e que eu acho que é uma coisa que o Brasil começa a discutir, né? Essa semana teve até o lançamento de normativo com relação a isso. Qual é o desafio da atuação do compliance no setor público? Assim, talvez Marcelo pode começar na reflexão, né? Quer dizer, é possível, Marcelo, criar bons programas de compliance no setor público? Eu tenho, inclusive, defendido que nós experimentamos aqui no Brasil 3 ondas de integridade. A primeira onda foi inaugurada com a Lei Anticorrupção Empresarial, lá em 2013, e impactou diretamente a iniciativa privada, né? Esse foi o primeiro ponto. E aí nós tivemos depois uma segunda onda, inaugurada pelo Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, em 2013, que atingiu diretamente as empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista. E a gente está vivendo agora, Edu, a terceira onda de integridade, que é a onda de integridade que está impactando a administração pública direta. Só para vocês terem uma ideia, isso vem acontecendo já desde 2017, com o decreto 9.203, que foi o decreto federal que criou um sistema de governança pública para a administração pública direta federal. A gente vem, ao longo do tempo, percebendo que vários estados vêm seguindo essa mesma linha, e agora, num passado bem mais recente, o CNJ, no final do ano passado, publicou um ato criando um grupo de trabalho para desenvolver padrões de sistemas de integridade para todo o Poder Judiciário brasileiro. Aliás, aproveitar aqui para fazer o merchan, agora no dia 2 de agosto,
se eu não estou enganado, o CNJ vai apreciar a minuta que foi elaborada por esse GT, do qual eu tenho a honra de fazer parte, e deve ser publicado, então, agora na primeira semana de agosto, esse ato normativo interno do CNJ, criando um padrão de integridade que os tribunais brasileiros precisarão implementar. O Conselho Nacional do Ministério Público seguiu a mesma linha, e agora também a Atricom criou um GT para a criação de padrões de integridade para todos os tribunais de contas no Brasil. Agora também, essa semana, se eu não estou enganado, anteontem foi publicado um decreto federal tratando do sistema público de integridade para o governo federal. É claro que é um desafio enorme, é um desafio imenso, mas eu acho que é um desafio que precisa de ser enfrentado de frente, até porque quem vai exigir sistema de integridade das empresas privadas é a administração pública. São os agentes públicos, é o Ministério Público, é a CGU. E se o poder público não tiver o seu próprio sistema de integridade, aí a gente volta naquilo que você falou, Edu, e falou muito bem. Não vai dar o exemplo. Eu falo muito isso, né? Eu acho que a gente só pode exigir se nós estivermos dando o exemplo. Se nós não dermos o exemplo, aí você não tem como exigir absolutamente nada de ninguém. Como que o Ministério Público pode exigir de uma empresa privada, na celebração de um acordo de leniência, por exemplo, que um sistema de integridade seja implementado ou seja aprimorado, se ele próprio, o Ministério Público, não tem? Então, eu acho que esse é um passo importantíssimo que está sendo dado. Como eu disse, eu sou um realista esperançoso, eu abomino o pessimismo, porque eu abomino a preguiça, e eu acho que nós temos que acreditar no nosso país, e nós temos condição, sim, de dar a volta por cima e transformar o Brasil num país que ofereça uma qualidade de vida espetacular para a sua população, porque condições para isso nós temos. Denise, é possível? Eu não tenho a mesma experiência do setor público que o Marcelo, mas eu quero lembrar que corrupção é uma via de mão dupla, né? Se alguém corrompe o público, tem alguém no privado fazendo. Então, se a pergunta é possível para o público, né? Eu acredito que é possível para o privado, então sim. Né? Nós, como empresas privadas, aquilo que eu falava no começo, que temos o privilégio de trabalhar em empresas que têm o compromisso com ética, com integridade, a gente também tem que fazer o nosso trabalho. Não dá para falar assim, agora o setor público, então, que resolva o problema da corrupção. Fácil, né? Não é assim que funciona. Então, eu acredito que é possível, sim, porque cabe a nós fazer o nosso trabalho. Muito legal. A gente Pessoal, tem que ter muita resiliência, né, Edu? Vamos lá. Né? Na questão de ser realista e otimista, dá um super trabalho, mas é possível sim. Profissional de compliance que não tem cabelo branco, né, não tem pressão alta, etc., deve ter algum problema, né? Porque esse aqui geralmente a turma tem. Gente, meu WhatsApp está congestionado aqui de tanta gente mandando elogios aí a vocês, né? Estou vendo aqui o chat também. Ficaria aqui horas e horas conversando, né? Duas pessoas fantásticas, trouxeram com muita lucidez aí os temas, né? Eu vou passar para vocês fazerem as considerações e as falas finais para a gente ir para o sorteio do livro do Marcelo, né? Acho que muita gente ficou até agora também para ganhar o livro, né? Eu tenho o livro é muito, muito massa. Eu queria também fazer um agradecimento à Click Compliance, que me convida para ser o moderador, né? Depois do show que o Marcelo e a Denise deram, seguramente serão eles os convidados. Então, eu espero poder estar aqui sempre, né? Queria fazer um agradecimento também muito especial à minha equipe, né? Minha equipe aqui da Andrade Gutierrez, né? De Compliance e Auditoria Interna. Sem eles, seguramente não conseguiria fazer esse tipo de trabalho. Então, passo aí a Denise para as considerações finais, já agradecendo muito aí os dois pela generosidade do tempo e das contribuições. Edu, super obrigada pelo convite. Marcelo, também uma honra estar aqui com vocês. Hoje eu quero agradecer especialmente a Compliance aqui e também ao Marcelo Etal e à família dele. Eu acho que mesmo em momentos difíceis, né, ele está aqui muito bem representado, então é o legado que ele deixa. Então, inspirado nisso, né, que em todos os momentos, a gente, de novo, tem o privilégio de ser chamado Compliance Officer
profissional de compliance, eu acho que é suficiente, né, que a gente lembre-se sempre disso, lembre-se que apesar do cansaço, de tudo aquilo que a gente enfrenta, a gente está fazendo algo não só para a gente, mas para as pessoas. Então, o meu pedido aqui para mais de 200 pessoas que estiveram conosco é que, olha, vocês não estão sozinhos, né, e naqueles momentos que vocês pensarem, eu vou desistir, não desiste, né, que eu tenho certeza, sendo otimista, realista, mas eu acho que mais otimista do que realista, que vai dar tudo certo, que é assim que eu conversava com o Marcelo. É isso, vai dar tudo certo, pessoal. Obrigada. Bom, da minha parte aqui, eu, em primeiro lugar, queria deixar o meu abraço para o Marcelo, que é um cara fantástico, que merece todas as honras, e tenho certeza que o pai dele está sendo muito bem recebido, e que a família receba o conforto necessário. A gente faz aqui da nossa live hoje uma homenagem a ele e à família dele. Queria te agradecer também, Edu, pelo convite. Você é um cara diferenciado, sempre muito gentil, né? Então acho que espelha muito bem a comunidade brasileira de compliance, porque você tem todos os característicos próprios de um grande compliance officer que você é, né? E me colocar para fazer uma live do lado da Denise é um presente que você acaba me dando, né? Eu me senti muito prestigiado, né? Primeiro por ser convidado por você, e em segundo lugar por você me colocar numa live do lado da Denise, que é uma pessoa que eu adoro, amiga queridíssima, né? Que também faz um trabalho sensacional. E aí eu queria encerrar até aproveitando o gancho aqui, porque eu mandei para Denise, antes de começar a live, uma figurinha, que eu já mandei para você também várias vezes, Edu, que é a figurinha de uma árvore e que embaixo está escrito ali o meu mantra, que é fé na integridade. E por que a árvore simboliza a integridade? Em primeiro lugar, porque uma árvore que tem estabilidade, ela tem raízes muito profundas. E é interessante porque as raízes da árvore, elas representam exatamente os nossos valores, né? E os valores a gente não vê, né? A gente não vê quais são os valores que uma pessoa tem, mas a gente vê como que ela se comporta com congruência, com coerência, com estabilidade. Isso a gente vê, assim como acontece também com a árvore. Acima da terra, a gente vê o caule. E por que o caule ele também é muito representativo para a integridade e para um sistema de integridade? Porque nós temos que ter uma certa flexibilidade. Se o sistema de integridade for muito rígido, for muito duro, ele também vai emperrar a empresa. Então, sem mexer nas raízes, sem mexer nos valores, o sistema de integridade ele também pode se deslocar um pouco de acordo com o vento, um pouco para um lado, um pouco para um outro, se não houver nenhum abalo em relação aos seus valores. O caminho da integridade é fácil? Não é fácil. E exatamente por isso nós vamos passar por intempéries, a árvore vai perder a folhagem, vai ficar sem folha nenhuma, mas, como tudo na vida, passa, as estações do ano também passam, e as folhagens elas vão ser sempre recuperadas. Porque se você cuidar bem da sua árvore, ela vai gerar bons frutos. Eu tenho certeza que vocês vão colher sempre bons frutos. Eu vi até uma pergunta no chat perguntando se vale a pena seguir esse caminho. Vale muito a pena, né? Você consegue depois, no final, colher bons frutos. E aí vem a parte mais importante de todas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, nós três juntos, com 200 pessoas maravilhosas nos assistindo, usando os frutos para semear. E a gente precisa de semear os valores da integridade, porque assim a gente vai engrossar o nosso exército e vamos conseguir enfrentar a cultura do jeitinho, Edu. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Espetacular, Marcelo. Acho que não poderia ter encerramento melhor, né? Muito bacana. Todo mundo aqui elogiando vocês demais. Estão pedindo a figurinha. Marcelo vai ter que arrumar essa figurinha para nós. Depois a gente dá um jeito de mandar para todos. O pessoal fez o sorteio e me mandaram aqui que a vencedora do sorteio é uma vencedora, chama Cláudia Maria. Vamos ver se a Cláudia Maria está online aqui. Cláudia, se você
tiver online, por favor, você é a vencedora. Deixa eu ver aqui se ela está online. O objetivo tem que ficar online, né? Não tem jeito. Vou mostrar a figurinha aqui na tela, hein? Olha lá a figurinha. Legal. A Cláudia Maria está online. Então, Cláudia, o livro é seu. Parabéns aí. E, gente, então, nós vamos nos encerrando por aqui, né? Agradecer a todos, mandar um abraço forte para o Marcelo. A gente pretende fazer mais 2 Compliance Talks no ano, né? Vocês vão ser todos convidados. E a ideia é essa mesmo, bate-papo leve, né? Bacana, propositivo, sem muita coisa assim formal, né? Então, queria agradecer muito aí a generosidade e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Um abração a todos, muita saúde para todo mundo. Cuidem-se bem. Eu sinto saudade já. Até breve. Até mais. Tchau, tchau.